Todo ano é a mesma lista. Casaco de lã, trench bege, bota preta, cachecol. Todo mundo fala das mesmas 10 peças de inverno do mesmo jeito, sem nenhum critério por trás. E o problema não é listar nada, tá, gente? As listas não estão erradas, cada um tem a sua personalidade, mas é que o problema é que ninguém explica o porquê de cada peça. Ninguém te ensina a diferenciar uma peça atemporal de verdade de uma peça que só parece atemporal na prateleira da loja. Então hoje eu não vou te dar só uma lista, eu vou te dar o método que eu uso para decidir o que entra no meu guarda-roupa e o que não entra no inverno. E você vai sair daqui sabendo exatamente o que procurar em cada peça, o que evitar em cada peça, porque que peças aparentemente parecidas têm resultados completamente diferentes no corpo, no tempo. Esse vídeo tem duas partes e na primeira eu vou te dar o critério, aquele filtro que eu aplico antes de comprar qualquer coisa no inverno, sabe? Pra parar de gastar dinheiro com coisa que não vai usar. E na segunda, a gente passa peça por peça com o que observar em cada uma dessas peças e o que torna elas atemporais. E no final, claro, vamos separar várias armadilhas juntas que são mais comuns, sabe? Aquelas peças que tem cara de clássico, mas na verdade não sustenta nada. Aquela peça que parece uma boa compra, mas na verdade você nunca vai usar uma vez na vida. Então escuta aqui. Fica comigo até o final desse vídeo que eu posso, gente, garantir que você não irá se arrepender e que você sairá muito mais rico do que entrou. Então bora lá falar de moda inteligente comigo. Vamos lá! Gente, antes de qualquer lista, de qualquer peça, vamos a 3 perguntas que são essenciais e que eu trago isso aqui no canal há muitos anos. Toda peça de inverno que entra no meu guarda-roupa sempre vai passar por essas questões e não só as de inverno, tá? Na verdade, todas passam, né? Adaptando a cada ali estação. Primeira pergunta e mais importante na hora de você comprar uma peça. Essa peça conversa com pelo menos 3 outros looks que eu já tenho no meu guarda-roupa? Eu poderia substituir ou poderia combinar com algumas coisas que tem lá? Por que que a gente diz isso? Porque a peça isolada, por mais linda que ela seja, ela é um prejuízo. Porque se ela não combina com mais de uma coisa no seu guarda-roupa, ela não é atemporal. Ela é uma coisa ocasional. Sabe aquela peça que você compra e usa uma vez na vida? Tipo, nossa, um casaco verde de pluma? Você vai usar uma vez na vida. Segunda pergunta. O tecido aguenta o uso repetido? Porque, gente, o inverno é a estação da repetição. Você vai usar a mesma peça de roupa várias vezes, por várias vezes na semana, por várias semanas. Então o material, ele precisa aguentar lavagem, fricção, tempo e, claro, o uso. Então, tecidos finos, por exemplo, que parecem bons ali na primeira vez que você veste, costumam te decepcionar na quinta, na sexta vez que você vai vestir, que você vai falar, putz, cadê o caimento? Já era. E a terceira pergunta, que é, o corte dessa peça é específico de uma tendência ou é um corte que já provou que atravessa décadas? Isso, gente, não tem nada a ver com ser careta, tá? Tem a ver com a estrutura do seu look, tipo um ombro muito exagerado ou uma manga muito específica de um momento ali muito pontual na moda, ele tende a adaptar com o tempo. Então, cortes mais limpos, eles acabam tendenciando a durar mais no seu armário. Então, se essa peça, ela passa nessas 3 perguntas, pode ter certeza que ela tá dentro dessa lista, que ela vale a pena a sua compra e vamos lá navegar pra entender quais são essas 10 peças essenciais. Mas antes, continuemos, muito prazer, meu nome é Marcela Carrasco e aqui nesse canal a gente fala tudo sobre o mundo da moda. Negócios de moda, tendências de moda, tudo que for moda mais fresquinha sairá aqui primeiro, que é o melhor canal de moda do Brasil. Então se você gosta muito desse tipo de conteúdo, já dá muito like pra me ajudar muito, comenta nem que seja um coraçãozinho pra me ajudar. Já continua aqui no canal, que são mais de 900 vídeos inteiramente grátis pra você aprender moda comigo. Já também me siga nas minhas redes sociais, que é Marcela Carrasco em todas elas. Instagram e TikTok, eu tô diariamente lá postando notícias de moda pra vocês. E claro, gente, já se inscreva que toda segunda, quarta e sexta saem vídeos novos e também dá muito hype aqui embaixo, dá like, se inscreve que eu tenho certeza absoluta que você não irá se arrepender. Bora lá continuar. Primeiro, vamos pro casaco de lã, um sobretudo, que eu, no caso, amo sobretudo e eu uso, gente, quase todos os dias pra vir aqui pra empresa. Essa é a peça que carrega o look inteiro no inverno, então ela merece mais atenção do que qualquer outra, inclusive é a peça que eu mais investiria meu dinheiro, porque assim, quando você compra um bom sobretudo, gente, você vai usar pro resto da sua vida. Uma peça só é o que você precisa, uma preta, uma bege, igual eu tenho. O que que você observa num sobretudo ou num casaco de lã? O peso do tecido. Então, lã fria com uma boa densidade, que ela vai cair ali diferente de uma lã fina. Um casaco na loja, se ele balança fácil ali, onde ele tá exposto, ou se não tem uma estrutura, ele não vai formar uma silhueta que
você quer, vai ficar parecendo um roupão. Vocês já viram, gente, esses casacos? Parece um roupão, que geralmente são tecidos que não são tão nobres, que não fica tão legal. O comprimento também é uma coisa que eu julgo muito importante, que, gente, comprimento na altura do joelho ou um pouco abaixo, é assim, vai te cortar, vai te deixar um pouco mais achatada, vai deixar o seu look ali não tão legal, então eu sempre vou dar predominância ao que seja quase arrastando lá, comprimentos mais longos, porque tanto esses médios quanto os mais curtos, eles exigem muito mais, sabe, de uma combinação, ainda mais no inverno, que você quer estar confortável, que você quer ter peças por baixo. Quando você tem muitas medidas diferentes das suas peças, pode crer que você vai gastar muito tempo e muita energia na hora de conseguir combinar, e pode ser que até com o tempo você jogue no final do seu guarda-roupa e fala, meu Deus, eu não aguento mais fazer esse style. Então vai na minha, pegue peças mais compridas. Cor, não precisa nem falar, né, gente? Vamos preferir cores que provaram que atravessam aí o tempo, então preto, cinza, marinho, marrom, vinho fechado. Cores muito saturadas ou muito pontuais da moda, né, daquele ano, elas tendem a cansar muito rápido, tanto visualmente quanto na percepção de quem vê a gente, né? Tipo, a gente usa 2 vezes a roupa, e a pessoa, nossa, te vi milhares de vezes usando. Por quê? Porque é muito marcante. Então, evitem, ainda mais inverno, né, gente, que a gente tem que repetir a peça, é meio tiro no pé você comprar algo que vai se destacar muito ali no seu guarda-roupa. Sobre o trench bege, que inclusive eu amo, sou obcecada, eu uso muito meu, ele virou um sinônimo, né, de uma elegância, de uma coisa meio old money. Ele não é obrigatório no seu guarda-roupa, mas eu, Marcela, amo, porque eu moro aqui em São Paulo, tem dias que são muito frios e tem dias que não são tão frios, e eu comprei um que ele tira a lã de dentro, então ela vem cheio de botões, ele é vintage, e eu tiro quando eu não quero. Então, assim, gente, pra mim é maravilhoso que dias que não estão tão frios eu jogo nele, dá ali uma cobertura, corta o vento, e dias que estão um pouquinho mais pesados eu acabo colocando a lã por dentro e ele fica super confortável. Mas eu vejo muita gente falando que é obrigatório. Gente, não é obrigatório como nada na moda, né? Você tem que pegar essas listas e colocar a sua personalidade pra ver se realmente isso entra na sua rotina, no seu tom de pele, se existe uma alternativa igualmente atemporal em outros tecidos e cores, que às vezes você fala, eu odeio bege. Não vou falar pra você comprar um trench bege, então você vai comprar outra cor. Mas o trench, ele é muito interessante, ainda mais aqui pra nossa cultura. Eu sei que são comentar, mas aqui no sul é muito frio. Eu entendo, mas a gente fala de um Brasil geral. Então o trench é um casaco que ele é muito amigável com as nossas temperaturas. E lembrando que atemporal não significa que só existe uma opção certa. Você vai colocar na sua personalidade, no seu dia a dia e entender o que cabe pra sua rotina. Agora, gente, tricô de qualidade. Essa é a peça que eu mais uso no inverno. Que, gente, o tricô é onde mais as pessoas economizam e onde mais se perde a qualidade. Que vamos observar o quê? A trama. Segura o tricô contra a luz quando você pegar um tricô. Gente, se você vê muita transparência ou a trama ali ela é muito aberta, ela vai perder a forma rápido. Prefira composições com lã, com cachemir, alpaca ou misturas que tenham pelo menos 2 dessas fibras. Mas é muito caro na loja. Vai no brechó que você vai encontrar assim como eu encontrei. Até porque, gente, é uma peça que você sempre vai usar por baixo, né? Então você tende a ali ter uma constância maior. Então, 100% acrílico, ele tende a criar uma bolinha, a perder o caimento depois de poucas lavagens, né? Que são os plásticos. E a modelagem, claro, sempre ali ou uma gola canoa, ou pra quem gosta de gola alta, que eu amo, por exemplo, dá pra funcionar universalmente, né? E substitui, por exemplo, uma camisa em looks mais estruturados, traz uma gola atrás, né? Uma certa presença. Ou um cardigan, né? Com um pouco mais de corpo, não muito fino, que serve tanto sozinho quanto como camada. Inclusive, eu amo cardigans e eu uso quase diariamente também. E um erro comum muito grande é que o tricô muito justo no corpo, ele perde o propósito de aquecer e estruturar e também funcionar com as suas outras peças. Então, não peguem aquele cardigan ou aquele tricô que ele é muito justo. Pegue um médio que você consegue pôr roupa por baixo, por cima, você pode fazer tudo com ele. O tricô de inverno, gente, ele não precisa ser largo, mas ele precisa ter um mínimo ali de volume pra sustentar as camadas por baixo e pra deixar confortável também na hora de você colocar o seu casaco e não ficar aquela coisa te prendendo. Blazer encorpado. Gente, o blazer de inverno, ele não é o mesmo blazer fino que a gente usa ali no verão, tá? O que a gente tem que observar é os tecidos, eles têm que ter mais peso, como uma lã fria, um tweed, ou um veludo, ou pode ser até ali um algodão, mas ser um pouquinho mais forte, sabe? Isso muda completamente o resultado visual. Por quê? O mesmo corte de blazer, num tecido mais encorpado, ele vai sustentar mais peso visual e combina muito com bota, com calça grossa e casaco por cima, que a gente tende, né, a usar looks mais pesados no inverno, então é legal você ter um blazer mais estruturado, um blazer mais grosso, que vai te dar várias possibilidades dentro do seu guarda-roupa. Então, uma modelagem reta ou levemente estruturada no ombro tende a durar mais do que blazers muito ajustados, sabe, na cintura, uma coisa muito feminina. Por quê? Porque a silhueta mais reta, ela funciona muito mais com tipos de looks diferentes e não fica preso a uma tendência específica de corte, que, por exemplo, hoje, os blazers acinturados estão super em alta, mas, gente, eles estavam super fora de moda, tipo, 2 temporadas atrás. Então, eu acho muito específico na compra de blazer, que blazer também é ali uma peça que você compra uma e você tem pro resto da vida, é muito específico você comprar uma coisa muito acinturada. Então, vai pra algo mais larguinho, algo mais reto, que você vai usar muito mais. Gente, provavelmente a peça mais versátil dessa lista,
usada nunca sai de moda e você vai ter muita usabilidade. Então pode comprar sem erro e pode investir também um pouco mais de dinheiro. Calça de alfaiataria pesada. Gente, a calça é a peça mais esquecida e a que mais muda o resultado no final do look. Por quê? O que você observa? O peso do tecido, o caimento. Uma calça de tecido fino, ela vai amassar fácil, ela vai marcar seu corpo de um jeito que atrapalha ali a proporção, né, olhando pra calça, com os casacos que são mais pesados, e prefira sempre tecidos que são um pouquinho mais estruturados. Então uma lã fria, uma flanela, misturas mais densas, porque tudo importa quando a gente fala de calça, né? A parte de baixo ela é muito importante na hora de uma construção limpa ali visual. A barra também importa, né? Então uma barra bem ajustada ao seu salto ou o tênis que você usa dia a dia, muda completamente a proporção da sua perna, pode te alongar, te ajudar. Não comprem, gente, calças curtas, elas vão acabar também te encurtando e vai ser muito de moda, vai ser uma coisa muito pontual pra usar, ainda mais no inverno, né, que fica aquela frieza na pele. E as cores, a mesma coisa. Preto, cinza, marinho, marrom, risca de giz, são as que mais conversam, né, com o resto dessa lista e combinam com qualquer casaco e qualquer bota dessa seleção. O erro comum é sempre economizar na calça, achando que ninguém repare. Gente, é exatamente o oposto, tá? A calça ocupa a maior área visual do seu look. A calça sempre aparece demais. Então, ela vai acabar decidindo se a sua composição ela parece cara, sofisticada, ou se ela está barata e desalinhada. Gente, outra peça que é facílimo você encontrar em qualquer brechó da vida. Comprar uma boa de uma calça, de uma boa de uma qualidade, que você vai usar pro resto da sua vida. Eu amo usar calça de alfaiataria, é uma das peças que eu mais uso no meu guarda-roupa. Bota de couro, que, gente, a bota, ela não é uma proteção contra o frio. Ela organiza a proporção do seu corpo inteiro. Por quê? Você tem várias possibilidades de bota e cada uma delas irão dar uma direção diferente pro seu look. Então, o que eu observo na hora de comprar? 3 formatos cobrem ali praticamente qualquer necessidade, que é a ankle boot, pra versatilidade do dia a dia, então aquela baixinha que dá pra usar com qualquer tipo de calça, seja ela skinny ou mais larga, ela é super versátil. A bota de cano médio, que são para looks mais urbanos, mais práticos, você usa pra fora, uma coisa um pouco mais street style. E a bota de cano alto, quando você quer ali mais um impacto visual, que geralmente você usa com uma saia, com vestido, com uma meia calça, são as minhas favoritas. Eu tenho muitas botas, gente, já mostrei várias vezes pra vocês no canal, sou obcecada por botas mais pesadas, acho que elas trazem muita personalidade pro nosso look. E um ponto muito importante é que a bota, ela precisa conversar com a sua barra da calça. Então, calças muito largas ou muito justas, muito skinny, elas funcionam bem com qualquer altura de cano, porque você pode usar da maneira que você quiser. Um couro legítimo também é muito importante, né? Dura muito mais, envelhece muito melhor do que o sintético. O sintético, gente, esse negócio de couro sintético não existe. Vamos falar a verdade, é PU, couro de rato, péssimo, que vai desmontar na sua mão, você vai comprar, você vai ter felicidade momentânea. Aconteceu várias vezes comigo, ainda bem que eu guardei dinheiro de 3 calças que eu comprei de PU, que acabaram. Eu comprei uma calça de couro, tô até com ela agora, que eu uso sempre e ela nunca se desfaz, que, gente, couro legítimo é a melhor coisa que existe, tanto na aparência quanto na durabilidade. Você compra, você vai dar pra sua neta. Então, se você for investir em uma peça dessa lista, a bota, ela costuma ser a que mais retorna em uso ao longo dos anos. Você pode usar no verão, no inverno, em qualquer que seja a estação e sempre trazer milhares de looks diferentes com uma única peça. Camisa branca ou encorpada, né? Para os seus estilos aí, escolha. A camisa, gente, é a peça que dá mais respiro no meio de muitas camadas pesadas. Então, o que a gente observa numa camisa na hora de comprar? O tecido com um pouco mais de rigidez, tipo um algodão mais encorpado, ele vai sustentar melhor por baixo de um tricô, por exemplo, ou de um blazer, que tecidos são muito finos e murchos. Eu, particularmente, odeio camisas finas, tem uma cara muito ruim, fica com uma cara de plástico, não fica legal, e fica aquela cara murchinha, sabe? Não fica sofisticado. Como usar? Milhões de possibilidades. Você pode pôr por baixo do tricô, com a gola aparecendo, por baixo do blazer, fechada, entreaberta, com cinto, sozinha com uma alfaiataria. Gente, é a camada que evita que o look fique pesado demais e sem nenhuma luz. Eu sinto que a camisa, como ela tende a ser mais clara, ela abre um pouco seu look. Eu uso muito camisa também, acho muito sofisticado, ainda mais pra deixar pra fora a manguinha, deixar aqui uma golinha, é muito chique e traz um quê, sabe? Mais interessante pra esse look de inverno, que às vezes a gente tem bastante preguiça com o frio. Jaqueta de couro, que, gente, o couro, ele traz peso e textura numa estação onde tudo tende a ficar visualmente mais denso. E por isso que a jaqueta de couro, ela funciona tão bem nos nossos looks. O que a gente observa? Não precisa ser a perfeita tradicional, a biker. Eu mesmo, assim, gente, acho que eu mais uso dessa lista, na verdade, são as jaquetas. Eu uso muito, eu tenho várias jaquetas, todas são garimpadas e eu tenho de várias maneiras. Então, tenho jaqueta reta, tenho bomber de couro, tenho as bikers, tenho blazers também de couro, que eu adoro, que dá uma coisa mais pesada, mas ao mesmo tempo chique, né? Ele entra ali na função de adicionar uma camada diferente de textura, mas tá ainda sofisticada. E o que é importante, gente? O importante é o couro ter uma boa qualidade. O couro fino, um couro barato, ele vai rachar com o tempo e perder forma rápido. Novamente, esqueçam, não existe couro ecológico, é
Couro de rato, PU, péssimo. E como que você usa? Por cima de vestido, pra quebrar ali o look mais formal, com uma calça e um tricô pra dar ali uma camada mais urbana. É a peça que menos combina com o resto, né, em termos de textura. E por isso que quando ela é bem usada, ela cria um contraste muito interessante, ao invés de deixar um look monótono. Então, por exemplo, pode muito bem trazer uma coisa um pouco mais feminina, um pouco mais com texturas na parte de baixo, trazer uma jaquetona pra pesar, eu faço bastante isso. Ou eu trago uma cor no inverno, sabe, uma camiseta rosa e vou lá de dark zona de jaqueta. A jaqueta me possibilita muito manter ali a minha linha, o meu branding, a minha imagem pessoal, que eu tenho essa cara um pouco mais urbana, e ela sempre me dá muitas possibilidades de construir vários looks diferentes com apenas 3 jaquetas que eu tenho no meu guarda-roupa, que são as essenciais, tirando, né, as que são mais malucas. Bolsa de couro, que, gente, no inverno, as roupas, elas ganham mais peso visual, então a bolsa, ela precisa acompanhar essa densidade. Então, o que a gente observa numa bolsa boa? Estrutura e ferragem. As bolsas muito leves ou muito maleáveis, que funcionam bem no verão, elas podem parecer fora de lugar, ao lado de casacos mais pesados, de botas de couro. Então, as bolsas, elas precisam ter presença. E as melhores do mundo, claro, que são da Eora, que é a minha marca, gente. Vou deixar o QR Code pra vocês conhecerem um pouco do meu trabalho. Pra quem não sabe, eu sou fundadora, empresária e diretora criativa da Eora. Então, eu desenho todos os produtos, eu faço todos os produtos do zero, artesanalmente aqui no Brasil, com os melhores insumos, com o mesmo couro de Chanel, de Gucci, de todas essas marcas, com muito peso. E sem falar que, além da qualidade, tem um design que não existe em nenhum outro lugar no mundo, porque sai tudo da minha cabecinha. Vou mostrar pra vocês as minhas favoritas, que é a nossa Maxi Verts, que tem na vermelha, tem na burgundy, na rato, na verde, na berinjela, na preta, na croco, na vinil. Temos a Vértice também, que a gente tem ela no bordô, no preto, no verniz, e tenho várias outras, enfim, vão lá no QR Code ou cliquem aqui na descrição, tá, gente? Que eu faço minha marca com muito amor, sou apaixonada e são as bolsas mais lindas do mundo, que dão um up no seu look de inverno. E tem cupom, tá? Eora Welcome pra sua primeira compra. E quais são as cores que conversam com essa lista? Sempre prefira preto, marrom, vinho, verde escuro, cinza, berinjela. São todas as peças que eu trago, inclusive, que meu propósito com a marca é trazer peças que elas vão trazer ali um ponto de interesse no seu look, mas que sejam muito versáteis e que acompanhem a sua vida. Então, todas as paletas lá são super usáveis e fáceis de aplicar. E a bolsa, ela não precisa ser ali uma bolsa específica, uma touch, nada disso. O que ela precisa é ter presença. Uma bolsa mais estruturada, com uma boa ferragem, sustentando o look tão bem quanto qualquer acessório. Gente, a bolsa é o ponto focal do look, então invistam em boas bolsas e possivelmente comprem Eora. Então, dito isso, gente, o que não vale a pena de tudo que a gente falou aqui? Nem toda peça vendida como clássica, realmente ela é. Por que eu trouxe essa parte? Que, gente, eu vejo muitas pessoas falando, tipo, ai, compre isso aqui, que é básico, e não é. Casacos, por exemplo, de tendência de momento, com corte muito específico daquele ano, ou com uma cor ali específica, ou com flor em volta, tende a datar muito mais rápido, mesmo que as pessoas chamem daquilo como atemporal. Uma bota, por exemplo, que ela é linda, mas ela é desconfortável, você acha que você vai usar? Você acha que ela vai ser atemporal? Não vai, gente. Ela vai ficar parada no seu armário depois de 2 ou 3 semanas de uso, que você não vai aguentar. Por quê? Porque no inverno, o conforto, ele é muito parte do critério da temporalidade, não só estética. É mais que no verão, você pode usar um chinelinho ali que é desconfortável, mas você vai e volta. Agora, uma bota que fica o dia inteiro pegando seu pé. Já me aconteceu, gente, de botas de grife sangrarem o meu pé de um nível que eu dei, assim, 10 passos, meu pé tava puro sangue. Tricôs muito baratos, que vão deformar depois de poucas lavagens, que vai sair mais caro no longo prazo do que um tricô de qualidade um pouco mais investido. E, claro, o erro mais comum, que é comprar pensando numa rotina que é sua. Ai, eu sigo fulana. Ai, eu me inspiro na ciclana. Vou comprar porque ela usa. Amor, ela não tem a mesma realidade do que você. Um trench aberto ali andando na calçada é uma imagem bonita que você vai ver no Instagram. Mas se sua rotina é carro, ambiente fechado, um metrô você vai ficar usando aqui, o vento no seu pescoço, um deslocamento rápido, sabe? Você precisa ter peças certas que funcionem umas com as outras. As peças mais específicas podem variar de pessoa para pessoa. Você tem que entender o que é essencial na sua rotina, como que você mapeia as peças para caberem no seu dia a dia, mas sempre tendo muita responsabilidade, porque dinheiro, gente, é fácil sair, mas é bem difícil de entrar. Então pega o caderninho e vamos resumir o método da Mami Carrasco. Antes de comprar qualquer peça de inverno, pergunte se ela conversa com o que você já tem, se o tecido vai aguentar o uso repetido, se o corte é limpo o suficiente para atravessar mais de uma estação. As peças que passamos por aqui, elas cobrem praticamente qualquer combinação que você precisa para ter um inverno garantido. E o guarda-roupa de inverno bom, ele não é sobre ter muitas coisas, tá ali cheio de coisas, tá? É muito mais sobre ter as peças que realmente cumprem a função e que se multiplicam nas suas combinações. E aí, meus amores, o que vocês acharam? Que eu amo listas, I love listas, vocês também gostam? Eu amo trazer vídeo pra vocês, gente, amo vocês. Então me conta aqui nos comentários qual dessas peças você já tem, qual delas você acha que ainda falta no seu guarda-roupa, quais delas você quer investir.
que vão pensar que no inverno vale a pena mais investimento, que realmente você vai usar muito mais essas peças. Muito obrigada por assistirem esse vídeo até aqui. Se você gostou desse vídeo e assistiu até o final, né, muito obrigada. Dá muito like pra me ajudar muito, dá muito hype aqui embaixo pra ajudar esse canal a crescer cada vez mais. Já comenta o que você achou. Já se inscreva também, toda segunda, quarta e sexta saem vídeos inteiramente grátis pra você aprender moda comigo. Também já continue aqui no canal, que são mais de 900 vídeos inteiramente grátis pra você aprender moda comigo. Me siga nas minhas redes sociais, que é Marcela Carrasco em todas elas. Instagram e TikTok, eu estou diariamente postando notícias de moda pra vocês. E claro, também já posto esse vídeo nos seus stories para aumentarmos cada vez mais a nossa comunidade gostosa e inteligentes e com isso ficarmos cada vez mais fortes com a nossa moda nacional. Muito obrigada por tudo, meus amores. Eu amo vocês demais. Um beijo, até a próxima. Dá hype no vídeo. Tchau, 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 tchau.